coube-nos a honra de comentar a letra do hino cataguasense nesta solenidade em que será apresentada a sua regravação. Por que um hino é composto? Um hino tem a função de captar, transmitir e exaltar um determinado momento ou fato histórico, um aspecto geográfico, político ou cultural. Conhecemos vários hinos, como os patrióticos, os escolares, os religiosos e os esportivos. Todos despertam o senso de pertencimento, levam o indivíduo a pensar em si mesmo como membro de um grupo, de uma torcida, de uma coletividade. O hino é, portanto, um testemunho do homem, do seu meio e do seu tempo. Um bem cultural capaz de estimular a memória do cidadão na busca da compreensão da história de sua comunidade. Este projeto de regravação do hino cataguasense é, pois, um resgate, um convite à reflexão histórica. A consulta a alguns jornais e a outros documentos da época permitiu reconstituir parte da história do nosso hino. Conforme publicação do Jornal Cataguases, edição de 14 de julho de 1908, o hino cataguasense, letra do jornalista Rebeldino José Batista e música do maestro Francisco Raimundo Correia, foi composto para a solenidade de inauguração da energia elétrica em Cataguases, ocorrida naquela data. Outra matéria, no jornal O Farol de Juiz de Fora, do mesmo mês e ano, registra que o hino foi executado por uma orquestra formada por músicos das bandas Euterpe Cataguasense, Harpa de Davi e 7 de Setembro, sob a regência do seu autor, o maestro Raimundo Correia, tendo sido cantado por um coro de 100 crianças das escolas públicas. A interpretação da letra deste hino nos leva a buscar a sua relação com outros fatos também marcantes daquela época, perguntas que só o estudo da história local pôde responder, tais como: o que causou o tempo nefário, difícil, os dias de dor? Por que a cidade é filha de Nume, divindade que simboliza a genialidade e a inspiração? Que iniciativas de seus filhos marcaram o ressurgimento de Cataguases, a exemplo da fênix renascida de suas próprias cinzas? E de que maneira o futuro desataria num constante progredir? Vamos então à história, né? Em 1908, o município de Cataguases, composto dos distritos de Cataguarina, Itamaraty, Laranjal, Miraí, Porto de Santo Antônio, Santana Sereno e Vista Alegre, era administrado desde 1901 pelo coronel Joaquim Gomes de Araújo Porto, presidente da Câmara Municipal e agente executivo, cargo hoje equivalente ao de prefeito. Assim como o Brasil e o estado de Minas Gerais, Cataguases tinha uma economia agrícola, baseada na cafeicultura, atividade que viabilizou o seu desenvolvimento econômico, social e cultural e o seu consequente enriquecimento até 1900. Os primeiros 8 anos do século XX guardavam ainda as recentes e dolorosas lembranças da mortal epidemia de febre amarela no município. Dias de dor. Como um destacado produtor de café da Zona da Mata, Cataguases vivia os efeitos de uma severa crise provocada pela superprodução e pela desvalorização do produto. Aquele período difícil resultou no endividamento e na falência dos agricultores, além de enorme prejuízo para o comércio local. Que tempo nefário! Até então, o processo de comercialização de boa parte do café aqui produzido era feito pelas casas comissárias do Rio de Janeiro, com representantes na cidade e na região, que também financiavam a produção e amealhavam, por consequência, os maiores lucros. Para enfrentar a crise, uma das medidas adotadas no âmbito do poder público municipal, amparado na legislação estadual, foi a criação da Federação de Cooperativas de Cataguases, presidida pelo agente executivo coronel Joaquim Gomes de Araújo Porto, congregando as cooperativas dos distritos com o objetivo de beneficiar o café dos associados, promover a sua comercialização diretamente com o mercado europeu, o principal comprador, visando maiores ganhos. Mas havia em Cataguases um complexo econômico que há mais de 20 anos dominava as atividades rurais e urbanas da cafeicultura de parte do município, além da sua própria, o que possibilitou a acumulação de uma considerável riqueza aqui reinvestida. Contribuiu substancialmente para o enriquecimento, para o crescimento da cidade e para buscar a superação desta crise. Este complexo
era controlado pelo coronel João Duarte Ferreira e era composto de fazendas com produção de café, do Banco de Cataguases, do Engenho Central que beneficiava café, da Estrada de Ferro Cataguases, a ligação férrea até Miraí, a comercialização e a exportação do café, o comércio comum da cidade, ele detinha lojas, sociedade na maioria dos empreendimentos urbanos e construção ou propriedade de imóveis importantes da cidade. Um deles, ou 3 deles, que eu vou citar, é hoje o que nós conhecemos como a Chácara Dona Catarina, que era a residência do coronel. Hoje o prédio do Hotel Vilas, que era a sede do banco, também prédio de propriedade dele. E o outro prédio que nós não chegamos a conhecer, que é o Teatro Recreio, prédio que foi demolido, onde hoje está construído o Cine Edgar. Naquele momento, Cataguases contava ainda com o apoio de sua representação política, através do deputado estadual Heitor de Souza e do deputado federal Astolfo Dutra Nicásio, esse já em seu 2º mandato. Embora ainda seja uma figura historicamente ignorada, o coronel João Duarte Ferreira foi uma destacada liderança e um importante articulador político na busca de alternativas privadas àquela crise. Seu primeiro passo foi no rumo da industrialização, possivelmente influenciado pela atividade de seu sogro, o industrial Francisco José Pedro Lessa, que antes de 1880 foi um dos fundadores da fábrica de tecidos Pau Grande, no estado do Rio de Janeiro, que no futuro se tornaria América Fabril. Em 1905, o coronel João Duarte havia participado da criação de 2 empresas importantes em Cataguases: a Companhia de Fiação e Tecelagem, juntamente com o Dr. Norberto Custódio Ferreira e o Major Maurício Eugênio Murgel e o coronel Joaquim Gomes de Araújo Porto, empresa depois vendida ao senhor Manuel Inácio Peixoto. A Companhia Forceluz Cataguases Leopoldina, juntamente com o Dr. Norberto Custódio Ferreira, Dr. José Monteiro Ribeiro Junqueira, hoje Energisa, sob o controle da família Botelho, descendente dos Ribeiro Junqueira. Entretanto, para além da inauguração da energia elétrica, expressiva conquista tecnológica para a época, outros fatos relevantes ocorreram na cidade no período de 1900 a 1908 e que possivelmente tenham inspirado a composição do hino. A nosso ver, a realização das exposições agropecuárias, a criação de fábricas de meias, fábricas de sabão, fábricas de massas, a criação da imprensa oficial, do jornal Cataguases e de outros jornais, das bandas de música, a representação do Jornal do Brasil aqui na cidade pelo Café da Imprensa, a intensa atividade cultural do Teatro Recreio na área da música, teatro e literatura e sessões do Cinematógrafo Mineiro, que foi a novidade do ano de 1908 com a chegada da energia elétrica, a publicação do livro Município de Cataguases, do Arthur Vieira, obras nos serviços de saneamento e rede de esgoto e reforma da matriz de Santa Rita. Assim, naquele momento, uma nova perspectiva se abria para Cataguases. Como consequência, houve uma reconfiguração do poder político. Sairia de cena a força política representada exclusivamente pelo capital agrícola, vinculada ao Partido Conservador, sob a liderança da família Vieira e do coronel Araújo Porto. E emergiria a força política representada pelo capital comercial, industrial e financeiro, ligada ao Partido Liberal, do qual o coronel João Duarte Ferreira era o expoente maior. Enfim, a iniciativa de seus filhos dava a Cataguases a possibilidade de buscar a superação da crise com a expectativa de um constante progredir. Entendemos ter sido este o período histórico exaltado pelo nosso hino cataguasense, que possivelmente atribuiu à cidade o título de Princesa da Mata. Hoje, 105 anos depois da sua apresentação, foi executado e cantado por um grupo de músicos e intérpretes numa bela regravação. Em meu nome, e em nome do Dilson Martins de Freitas, colaborador neste estudo, cumprimento a todos aqueles que participaram desse projeto, em particular a criar na pessoa de seu presidente, Emanuel Messias, por essa bela iniciativa. Muito obrigada.